Efésios 4, 1 a 16. Se quisermos seguir nos nossos boletins, também podemos seguir nos nossos boletins. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Ter uma palavra de oração antes de pensarmos um pouco sobre este texto. Pai nosso que estás nos céus, Senhor, fala-nos através da Tua palavra, Senhor. Renova o nosso entendimento, Senhor. Renova a nossa ação, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para a Tua palavra, Senhor, e pensarmos naquilo que Tu tens para nós, Senhor, e alterarmos a nossa postura, caso seja necessário, Pai. Obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixem-me começar com algumas perguntas retóricas. Não é necessário responderem, tentarmos responder algumas destas ao longo da pregação e tentar que, ao longo da semana, os irmãos também possam responder a algumas delas, aos amigos. O que é uma igreja? O que é a igreja? Se quiserem, o que é a igreja de Cristo? O que é a igreja da Lapa? Qual é o teu propósito na igreja? O que é um cristão ou o que é um crente? Qual é a tua função ou o teu propósito na igreja? Especificamente, qual é o teu papel, responsabilidade na igreja de Cristo e na igreja da Lapa, especificamente? Nestes 16 versos, é um texto longo e dava para várias pregações. Eu estive a ler um livro de um pastor bem conhecido inglês do século XX, Martin Lloyd-Jones. Tem um livro só sobre estes 16 versos. São 22 pregações, só nestes 16 versos. Portanto, dá para perdermos ou ganharmos muito tempo. Dá para lermos muita coisa, mas não temos assim tanto tempo hoje para nos debruçarmos sobre tudo aquilo que o texto diz. Então eu queria dividir o texto em 3 áreas. Paulo exorta a igreja em Éfeso a manter, verso 1 até 6, unidade espiritual. Manter a unidade espiritual, verso 1 até 6. Verso 7 a 12, a usar os diversos dons espirituais. Verso 7 a 12, usar os diversos dons espirituais. E a crescer espiritualmente, do verso 13 ao verso 16. Portanto, unidade espiritual, diversidade espiritual, maturidade espiritual.
Olhemos para o verso 1. Os teólogos, os comentadores, concordam que o capítulo 4 inicia a aplicação prática da doutrina que Paulo tem estado a falar nos 3 primeiros capítulos. E se os irmãos lerem as cartas de Paulo, vão ver que esta é uma prática de Paulo. Primeiro, doutrina. Depois, como viver debaixo dessa doutrina. Como aplicar essa doutrina no dia a dia. Palavras do Senhor Jesus. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Paulo está a aplicar o ensino de Cristo. Se quiserem, irmãos, o caráter e a natureza da vida daqueles que acreditam deve ser determinado pela doutrina, pelo ensino da palavra. O caráter e a natureza da vida do crente deve ser determinada pela doutrina, pelo ensino da palavra. Por outras palavras, se quiserem, o processo de santificação, o nosso, requer uma plena compreensão da palavra, uma plena compreensão das doutrinas bíblicas. Palavras novamente do Senhor Jesus. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. O que é que Paulo diz? Verso 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Deixem-me começar por uma palavra. Andeis. Provavelmente se eu andar todos os dias não tenho este peso no abdômen. Mas isto é prático ou é válido para a prática da vida cristã. Será que eu tenho dificuldade em dizer vida cristã? Porque a nossa vida, enquanto cristãos, deveria ser vida. Cristã deveria vir naturalmente. Mas será que a minha vida cristã anda para a frente? Será que andar, que transmite a ideia de atividade, movimento, progresso, são palavras que transmitem ou que definem a minha vida cristã? Paulo diz, andeis de modo digno. Temos andado de modo digno, de acordo com a vocação a que fomos chamados. Reparem que Paulo está a falar para uma igreja. E Paulo coloca a igreja toda em xeque. Paulo está a falar para todos. Paulo vai falar que Deus chamou alguns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, mas Paulo está a falar para a igreja toda. Paulo não está a falar para a liderança, Paulo não está a falar para o tesoureiro, Paulo está a falar para toda a igreja. Temos andado de forma digna da vocação a que fomos chamados? Pergunta, como é que andamos? De que forma digna é essa? Como é que podemos andar de forma digna? Verso 2 e verso 3. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como andar? Verso 2 e 3, como Cristo. Devemos andar como Cristo. Se os irmãos lerem os termos que estão aí, humildade, mansidão, longanimidade, amor, paz, leiam em casa Mateus 5, 2 a 12, as bem-aventuranças. Leiam em casa Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito. Paulo parece estar a dizer, o crente anda como Cristo andou. O crente anda como Cristo pediu. O crente imita Cristo. Reparem, não é só uma imitação que depende de nós. Podemos fazer um esforço para sermos humildes, para sermos mansos, para sermos longânimos, mas há uma ação do Espírito em nós. É bom saber que o esforço não é só nosso. Deus trabalha em nós. Humildade. Este é um termo estranho para a literatura grega do primeiro século. Os cristãos eram conhecidos pela humildade, mas toda a cultura gozava com humildade. Aquilo que se deveria ser era orgulho. Era orgulhoso, era o eu. O humilde era ridicularizado. 2000 anos depois nós não mudámos assim tanto. 2000 anos depois nós falamos do eu, do eu, do eu. Eu preciso, eu quero, eu mereço, eu faço. Paulo escreve aos Filipenses, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Paulo vai continuar, nesse capítulo 2, a dizer que Cristo se humilhou até à morte
e morte de cruz. E nós devemos ser imitadores de Cristo. Tim Keller, o pastor fala muito, diz: a essência da humildade evangélica não é pensar mais acerca de mim ou menos acerca de mim. É pensar menos em mim. Repito. A essência da humildade evangélica não é pensar mais ou menos acerca de mim, é pensar menos em mim. Como Paulo diz, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Mansidão. Andar com humildade, andar com mansidão. Mansidão quer dizer espírito controlado. Forma como devemos cuidar dos outros. Paulo escreve aos Gálatas: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Mansidão. Em verdade, mas em amor. Longanimidade. Palavra que às vezes é traduzida por paciência. Reparem, a falta de paciência mostra falta de amor e de humildade. Pode demonstrar cansaço, mas também pode demonstrar falta de amor e de humildade. O amor é paciente, diz 1 aos Coríntios 13. E devemos pensar e relembrar na longanimidade de Jesus por nós. Paulo escreve: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Não retarda ao Senhor a sua promessa, diz Pedro, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É fácil nós aprendermos factos. Estivemos na escola dominical a falar um bocadinho de história do cristianismo. É fácil aprendermos factos. É difícil ser pacientes com as pessoas. Concordam comigo? Às vezes é fácil sabermos a doutrina de trás para a frente, mas ser paciente com o irmão ou com o visitante já não é tão fácil. Paulo convida-nos a andarmos com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Acima de tudo, diz Pedro, tendo amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Paulo aqui continua: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quem tiver a Bíblia aberta pode virar uma página para trás, verso 14 do capítulo 2, lemos: porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Paulo está a dizer que não há gentios, não há grego nem judeu. Todos são um. Cristo é a nossa paz. Em Cristo temos verdadeira paz. Reparem, esta nossa vocação não é atingida pelo nosso esforço. Nós somos chamados a ser imitadores de Cristo, mas não somos chamados a criar unidade. Vejam no verso 3. Esforçando-se diligentemente por... Capítulo 4, verso 3, de Efésios. Capítulo 4, verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Reparem que a unidade já lá está. Nós somos chamados a não quebrá-la. Não somos chamados a criá-la. Em Cristo somos um. Pelo Espírito somos um. Somos chamados a mantê-la. Como? Sendo imitadores de Cristo. Reparem, comecei por dizer que no verso 1 até ao 6 íamos falar da unidade espiritual. Se quiserem, há uma unidade espiritual quando andamos desta forma, quando imitamos Cristo, mas do verso 4 ao verso 6 há uma unidade na confissão. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos,
o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Os comentadores concordam que estes 3 versos são um credo antigo, um resumo daquilo em que os cristãos acreditavam. E se nós quiséssemos resumir isto, nós normalmente dizemos: eu acredito em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os comentadores dizem que a ordem está invertida. Os primeiros 3, corpo, espírito e vocação, têm a ver com o Espírito Santo. Os segundos 3, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, têm a ver com Cristo. Um só Deus e Pai tem a ver com Deus Pai. Por um lado temos aqui a Trindade. Por outro, temos a ordem invertida. Não vale a pena estarmos a pensar muito porque é que a ordem estará invertida. Eu lia um autor que dizia: Paulo é prático. Paulo está a falar à Igreja, ele começa pelo Espírito Santo, que foi derramado na Igreja, que une a Igreja. Agora, se há a Igreja é porque Cristo morreu. Então Paulo passa do Espírito Santo para Cristo. E se Cristo morreu, foi porque o Pai o enviou. E Paulo termina em Deus Pai. A Igreja é sempre um reflexo, uma manifestação da obra da Trindade. E nós estamos confiados nesta verdade. Vamos tentar olhar um pouco mais. O pecado coloca o homem no centro. Com o que é que Paulo começa? Com o corpo de Cristo. Somos membros do corpo. Paulo tem várias imagens para falar da Igreja. Paulo utiliza aqui uma das suas favoritas. A Igreja é um corpo. Nós somos membros uns dos outros. Quem é a cabeça? Cristo. Somos membros da comunidade do Espírito Santo. Paulo escreve aos Coríntios: se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos se alegram com ele. E se nós compreendermos isto, às vezes a nossa ideia de competição, a nossa ideia de rivalidade, a nossa ideia de egoísmo, dentro da Igreja, que também acontece, desaparece. Paulo não nos chama a querer fazer aquilo que o outro está a fazer. Paulo chama-nos a, se o membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos se alegram. Reparem, este é um corpo que está unido pelo Espírito. A Igreja é resultado da atividade do Espírito Santo. Lembro-me do pastor, penso que na pregação de há 2 semanas, ter perguntado: sem Espírito, o que é a Igreja? E eu não respondi, mas pensei: é uma associação, é um centro recreativo, é um grupo, qualquer coisa. Mas se nós não tivermos o Espírito Santo connosco, irmãos, nós não somos Igreja. Somos um grupo que se pode dar melhor ou pior, pode fazer muito ou pouca coisa, mas não somos Igreja. Quando Ele vier, o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E a Igreja é o corpo, é aqueles que já reconheceram isso. Reconheceram que são pecadores, mas que há justiça em Cristo. E que com a justiça de Cristo fogem ou são salvos do juízo. Qual é a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo é glorificar o Senhor Jesus Cristo. Nós não cantamos só para ficarmos satisfeitos, alegres, como quem diz, cantar alegra o coração, mas cantamos para glorificar e exaltar o nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Paulo continua: esperança. Qual é a nossa esperança? De que forma é que nós temos olhado, pensado e ansiado pela eternidade com Cristo? Eu confesso, às vezes o futuro glorioso com Cristo é a última coisa em que eu penso. De que forma é que nós temos como Paulo: eu sei que tenho trabalho para fazer aqui, mas quero estar com Cristo. Lembram-se de Paulo dizer isso? Eu estou dividido. Por um lado, gostava que Deus me levasse e ficasse com Ele. Por outro, sei que Deus quer continuar a utilizar-me para fazer crescer a sua Igreja. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Palavras do Senhor Jesus. Palavras de Paulo. Esquecendo das coisas para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão,
prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo fala muito da soberana vocação. Nós fomos chamados. Chamados para uma vida santa, separada, mas também chamados para a eternidade com Cristo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor porquê? Lembram-se de Paulo a falar aos Coríntios? É Cristo de Paulo, é Cristo de Apolo, é Cristo... Paulo estava preocupado com a divisão. Um só Senhor. E a encarnação é um evento único na história. Porquê que nós somos salvos? Somos salvos porque Cristo encarnou. Porque Cristo veio, viveu uma vida perfeita, morreu por nós. Como diz o verso 8, e podíamos falar aqui durante 2 horas do verso 8. A única aplicação que eu quero fazer do verso 8 é: Cristo desceu, viveu uma vida perfeita por nós, morreu, mas ressuscitou. E é rei. Está no trono. E está, como lemos, a preparar lugar, preparar uma morada para nós vivermos com Ele eternamente. Ele venceu a morte e reina para que nós possamos reinar com Ele. Pela fé. Falámos hoje na escola dominical. Agostinho não descobriu a pólvora, não criou nada, mas sistematizou o ensino das Escrituras. O justo viverá pela fé. É essa a palavra que nós lemos em Romanos, mas não só em Romanos. Fé em quê? Cristo foi enviado pelo Pai, tomou a nossa natureza humana, viveu uma vida perfeita, morreu pelos nossos pecados. Deus lançou sobre Cristo toda a nossa iniquidade. O preço dos nossos pecados foi pago. E há uma transferência, não é bancária, mas há uma transferência. A justiça de Cristo é passada para nós. Jesus já não vê o nosso pecado, mas vê a justiça. Deus já não vê o nosso pecado, mas vê a justiça de Jesus. Somos salvos pela fé, não pelos nossos esforços. Não quer dizer que não devamos fazer boas obras. Lemos que Deus criou as boas obras para que andássemos nelas. Mas não é isso que nos salva. É isso que marca o nosso caráter. Somos imitadores de Cristo. Mas somos salvos pela fé em Cristo. Paulo escreveu isso no capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Batismo. Não parece que Paulo esteja a falar aí do modo do batismo, mas do significado do batismo. Paulo está a dizer que quando nós somos batizados, há a representação do lavar dos pecados. Ao morrer para o pecado, ao ressuscitar com Cristo, há uma nova vida. Há uma passagem da esfera da influência do mundo para o reino de Deus. Não quer dizer que isso seja feito no ato do batismo, quer dizer que o batismo é uma representação dessa pertença ao reino de Deus. Reparem, a doutrina cristã começa e termina em Deus. Antes do tempo, Deus escolheu para salvar. Antes do tempo, a nossa salvação foi planeada e projetada por Deus e Pai. Em que é que nós estamos unidos? Paulo convida os Efésios a unirem-se na caminhada, serem imitadores de Cristo, e a unirem-se na confissão do Evangelho. Serem firmes naquilo em que acreditam e unidos naquilo em que acreditam. Passemos à segunda parte. Diversidade de dons. 7 a 12. Calvino parafraseia o verso 7 da seguinte forma. O verso 7, na minha tradução, diz: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Deus. Irmãos, se és salvo, Deus deu-te um dom. Pode ser preocupante. Às vezes nós percebemos qual é o nosso dom. Mas é o que a palavra aqui diz. A graça foi concedida a cada um de nós. Paulo está incluído.
Calvino diz, pelas suas próprias palavras, diz: Deus não concede todas as coisas a nenhuma pessoa isoladamente. Deus não concede todas as coisas a nenhuma pessoa isoladamente. Senão que cada um tem recebido uma certa medida para que dependamos uns dos outros. Cada um tem recebido uma certa medida para que dependamos uns dos outros. E ao reunir o que lhes é dado individualmente, eles têm como se socorrer uns aos outros. E ao reunir o que lhes é dado individualmente, eles têm como se socorrer uns aos outros. Reparem, quais são as razões por que Paulo diz que Deus dá dons? Eu diria duas. Servir e edificar o corpo. Verso 12. E, por outro lado, exaltar Cristo. Dizendo isto de uma outra forma, ao usarmos os dons, não estamos só a servir a Igreja. Estamos a servir a Igreja. Os dons são dados não para que eu seja honrado, não para que eu seja glorificado, mas para que a Igreja seja construída, edificada. A Igreja é construída através dos dons dos membros. É edificada através dos dons dos membros, que acreditamos são dados pelo Espírito Santo. Mas os dons são dados também para exaltar Cristo. Se quiserem de uma outra forma, os dons estendem o ministério de Jesus na terra. Deus envia o Espírito Santo para estar sobre a Igreja para que a sua obra avance. Através do quê? Da Igreja. Deus podia ter enviado anjos, Deus podia ter ficado na terra, Cristo podia ter ficado na terra, Deus podia ter N formas, mas Deus quer utilizar a sua Igreja. Quando ministramos os dons de Cristo, nós diminuímos e Cristo é exaltado. Por outro lado, se Deus dá dons, temos que ver uma coisa, são dons diferentes e responsabilidades diferentes. Paulo está a falar para a Igreja, como já vimos. Paulo está a falar para todos. Paulo vai dar os exemplos dos líderes. Mais uma vez, podíamos passar aqui 2 ou 3 horas a discutir o que é um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor e um mestre. Podíamos discutir se ainda existem, se não existem, se já acabou, qual é que era a sua responsabilidade. Vamos diminuir isto. Vamos dizer que Deus dá-nos dons para servir, para os usarmos. São dons e papéis e responsabilidades diferentes, mas Paulo aqui está a falar especificamente sobre os líderes. Aqueles que têm o dom da palavra, o dom do ensino e a responsabilidade de ensinar e edificar a Igreja através da palavra. Não quer dizer que todos os outros não tenham nada que fazer. Não quer dizer que os outros não tenham responsabilidades ou atividades. Mas Paulo está a pegar no exemplo dos líderes. Pedro escreve: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O autor de Hebreus também guarda um cantinho especial para os líderes. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Os líderes espirituais são instrumentos nas mãos do Salvador, usados para a nossa santificação. Mas, se é verdade que o ensino fortalece e equipa para o ministério, o ensino dos líderes nos fortalece, nós não devemos ficar quietos. Deus quer que nós também sirvamos. Temos serviço para cumprir. Vejam o verso 12, 7. A graça foi concedida a cada um de nós. Verso 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Reparem, os líderes são feitos para o desempenho do seu serviço, dos santos. Nós temos um trabalho a fazer.
andámos 4 semanas a ouvir falar sobre descanso. O que eu vou dizer não é contrário ao que o pastor pregou sobre o descanso, mas acredito que a doutrina do descanso é tão bíblica quanto a doutrina do trabalho, ou vice-versa. Mas reparem, se Deus descansa e nós imitamo-lo descansando, Deus trabalha e nós imitamo-lo trabalhando. As duas doutrinas completam-se. Deus trabalha em nós e nós imitamos Deus trabalhando para Ele. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Qual é o meu dom? Qual é o teu dom? Pensando de uma outra forma. De que forma, desculpem o pleonasmo, de que forma tenho edificado o corpo de Cristo? De que forma tenho glorificado o nome do meu Senhor e Salvador com esse dom? O que é que eu tenho feito? E aqui, deixem-me ser um bocadinho... utilizar, se calhar, algumas palavras que às vezes são feias. Não há velhos. Se os irmãos lerem em Josué, Caleb tinha 90 anos e foi para o monte lutar pela promessa de Deus. Velhos são os trapos. Deus usa tanto gente nova, como Davi era novo quando lutou contra Golias, como Caleb, que já tinha 90 anos e dizia: dói-me os ossos, dói-me as pernas, mas a promessa de Deus é que aquilo é meu, eu vou lá. Deus é fiel. Irmãos, eu não estou a pedir coisas impossíveis. Às vezes, o dom de Deus... Estive numa igreja em que as irmãs eram a coluna em termos de oração. Eu lembro-me de uma irmã com 90 anos que orava por toda a gente da igreja. Podemos servir orando. Podemos servir de outras formas, mas de que forma é que nós temos servido? Há uma frase que está aí no boletim, que é assim um bocadinho forte, que diz: todo o crente devia crescer e usar uma toalha, não um bibo. Todo o crente devia crescer e usar uma toalha, não um bibo. Devemos ser servos diligentes e não consumidores imaturos. Temos dons para servir. Eu acho que no século XXI há muita ideia de que a igreja é feita pelo pastor e para o pastor alimentar o resto da igreja. Mas nós não somos chamados para ser consumidores só. Somos chamados para ser edificados pelos líderes, mas para servirmos. Trocar o bibo pela toalha. Jesus lavou os pés, serviu os discípulos e utilizou provavelmente uma toalha, não um bibo. Nós devemos crescer na nossa fé. Terminemos por aí. Verso 13 até 16. 4 sinais de maturidade espiritual. Uma igreja unida. Unida em quê? Na imitação a Cristo, na confissão. É uma igreja com dons diversos que os usa para a edificação do corpo e para exaltar o nome de Cristo. Tem 4 sinais de maturidade espiritual. Reparem, no verso 13, Paulo diz: perfeita varonilidade. Um homem de corpo inteiro. No verso 14, Paulo fala de crianças. Paulo está a distinguir uma coisa e outra. Eu quero que vocês sejam crentes crescidos, maduros e não crianças. Como é que nós podemos crescer? Reparem, deixem-me dizer isto. A maturidade é um resultado do ministério. A maturidade é um resultado do ministério. Se quiserem servir, é uma forma de crescer em maturidade. Servir, ministrar, é uma forma de crescer espiritualmente. Primeiro ponto, já falámos, envolve semelhança com Cristo. O crente maduro imita Cristo, quer andar como Cristo andou.
Ponto 2, também já falámos, estabilidade doutrinária. Aliar o conhecimento da fé ao conhecimento do Filho de Deus. Falávamos há bocado na escola dominical. Estamos a estudar a história do cristianismo, não só através dos bons exemplos, mas também através dos maus exemplos. Há homens que lutaram pela fé, acabaram a carreira, guardaram a fé. Mas há outros que apostataram. Paulo usa esta imagem da criança para mostrar como nós podemos ser facilmente enganados. Quanto mais nós crescermos na fé e quanto mais crescermos na comunhão com Deus, mais difícil é sermos levados por ventos de doutrina. A doutrina é importante, a prática aliada à doutrina é igualmente importante. Entramos na fé como bebés, mas é necessário que cresçamos na palavra e sirvamos. Deixem-me ler. Eu não passei todos os versículos que queria ler, porque na altura estava com medo de uma tendinite. O autor de Hebreus, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando vias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Eles já tinham tido tempo para crescer, mas continuavam bebés na fé. E o autor de Hebreus disse, vamos ter que vos ensinar outra vez. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Pela prática. Há doutrina, há conhecimento, mas pela prática. A maturidade, terceiro ponto, requer verdade e amor. Verso 15 e verso 16 de Efésios 4. É fácil nós sermos defensores da verdade, mas sermos demasiado arrogantes. É fácil nós defendermos a verdade, mas afastarmos as pessoas pela falta de humildade, pela falta de paciência, pela falta de amor. Difícil é juntar a verdade em amor. E isso é-nos requerido. Paulo descreve a Igreja como a Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Sei que alguns dos irmãos leram um texto que o pastor escreveu esta semana sobre a defesa do aborto, ou sobre a discussão da semana passada, salvo erro, e o texto falava sobre o Miguel Valde Almeida e a Isabel Moreira. E um dos pontos do texto é difícil amarmos pessoas que falam e agem da maneira que são arrogantes. Mas devemos orar por elas. Mesmo quando a nossa vontade, se calhar, é partir para a guerra. Irmãos, juntar a verdade com o amor é difícil, mas é isso que nos é requerido. Somos conhecidos nas nossas comunidades, igreja, família, trabalho, rua, prédio, grupo de amigos, pelo amor e pela verdade, à palavra, a Cristo, não pelo amor a outros, mas somos conhecidos pelo amor e pela verdade. Verso 16, último ponto. A maturidade envolve cooperação ou contribuição. Como eu já disse, crescemos quando servimos. O crescimento espiritual é um resultado do serviço. Cristo é a cabeça do corpo, devemos crescer nele, mas como membros do corpo precisamos uns dos outros e servimos-nos uns aos outros. O que é uma igreja? Qual é que é o meu papel na Lapa? Qual é que é o meu papel na Igreja de Cristo? Individualmente e enquanto corpo? Somos chamados a estarmos unidos, a andar como Jesus andou e ser imitadores de Cristo. Somos chamados a ter uma confissão. Somos chamados a usar e servir com os nossos dons.
E somos chamados, ou é o resultado destas coisas que ficaram para trás, a crescer espiritualmente. Temo-lo feito? Deixem-me terminar com o último verso do capítulo 4 de Efésios e os 2 primeiros do capítulo 5. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ao imitarmos Cristo, estamos a honrar também aquilo que Cristo fez por nós e estamos a diminuir e Cristo a ser glorificado. Então que o nosso desejo seja esse. Servir, crescer, não para nós, mas para que o corpo possa ser edificado e o nome de Jesus honrado. Cristo quer nos utilizar, que nós nos possamos dispor.